Sim, sim. Boa noite, queridos. Boa noite. Esse é o nosso primeiro culto mais cedo, culto às 18 horas. E como eu já havia compartilhado com alguns irmãos, é um culto mais litúrgico, é um culto que vai trazer aí boas memórias a muitos de nós. Eu falo muitos de nós, aqueles que já têm aí uns 35, 40 anos de presbiterianismo, tá? E espero que o bom Deus, como sempre, alcance o meu coração e o teu coração. Espero que o bom Deus, como sempre, dê a nós a alegria de poder celebrar a Ele, de cultuar a Ele verdadeiramente. Abra a tua Bíblia sentado como você está. Salmos 51, nós vamos ler juntos os 4 primeiros versículos. Salmos de número 51. O Salmo 51 é uma confissão dos nossos pecados. E o texto diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apagas as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar e puro o teu julgar. Querido salmista, quando ele escreve esse texto, ele está diante do pecado dele. Ele reconhece o quanto ele é falho, mas ele também está diante do Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, santo e perfeito. E agora ele começa numa realidade muito dura e muito triste para nós. Como estar diante de um Deus tão santo e sendo pecadores como somos? Sabe qual é a reação do salmista? É confessar a Deus os pecados. É confessar a Deus a iniquidade, é confessar a Deus tudo que ele tem feito. E ele fala assim: olha, pequei contra ti somente. O salmista tinha total consciência que todo e qualquer pecado sobre a terra é pecado contra Deus. Aquele pecado que eu pego contra o meu próximo é contra Deus. Aquele pecado que eu peco contra mim mesmo é contra Deus. Então ele fala: pequei contra ti somente, de maneira que é justo falar de Deus, é justo julgar de Deus. E é agora nesse momento que eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar seus olhos e confessar diante do Senhor. Confesse os pecados, confesse a sua falha, peça perdão ao Senhor nesse momento, para que a bondade de Deus te alcance, te perdoe, e para que você possa adorar a Deus verdadeiramente. Vou te dar um minutinho em silêncio para isso. Pai querido, assim como o salmista, a gente reconhece que cada um tem pecado diante do Senhor. Reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos, ó Deus, que o nosso pecado distancia a gente do Senhor. Os nossos pecados tapam os nossos ouvidos. Os nossos pecados turvam os nossos olhos. E a gente não consegue mais te ouvir, e a gente não consegue mais te enxergar. Pai querido, suplicamos a tua misericórdia nesse momento. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós suplicamos o perdão pelos nossos pecados. Pai querido, se o Senhor não nos perdoar, Senhor, a gente não consegue te adorar. Se o Senhor não nos perdoar, Senhor, a gente não ouve o Senhor hoje. Se o Senhor não nos perdoar, Senhor, a vida perde todo o seu sentido. E em nome de Cristo Jesus, a gente clama e suplica, implora o perdão pelos pecados, por pensamentos, por palavras e por atitudes. E nesse momento, como igreja do Senhor Jesus Cristo, pedimos que o sangue de Cristo venha e perdoe os nossos pecados. E que a misericórdia do nosso Deus maravilhoso,
nos alcance, nos abrace, nos levante da nossa sujeira e nos purifique mais uma vez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos seus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Glórias a Deus por isso. O evangelista João já dizia isso, inspirado pelo Espírito Santo. Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e Ele é justo para nos purificar de toda injustiça. Amém, queridos? Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus e logo em seguida nós vamos adorar ao Senhor em forma de cânticos. Feche seus olhos. Pai querido, estamos aqui para te agradecer. Sabemos que o coração contrito e compungido o Senhor não despreza. Sabemos, Pai querido, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos sara, o Senhor purifica, Senhor, toda a nossa iniquidade. Pai querido, alegra nosso coração. Alegra, Senhor, que o nosso coração se entristeça toda vez que a gente pecar. Que a nossa consciência, Senhor, seja tocada pelo Espírito Santo toda vez que a gente errar diante do Senhor. Mas toda vez que formos perdoados por Ti, alcançados pela Tua misericórdia, Senhor, possamos alegrar nosso coração e que do nosso coração, Senhor, venha brotar louvores verdadeiros ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a adorar ao Senhor nesse momento. Fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás.
sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, Fiel assim. flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, que segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, oh, que doce esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. A gente começou o culto com o cântico de número 71 do nosso cenário Novo Cântico, Contrição e Confissão. Cantamos o 32, o Deus fiel e suas promessas. E o número 11 é Trindade Santíssima. E a gente vai santificar o nome do nosso Senhor Deus. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito,
Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. A gente veio nessa noite aqui oferecer mais um culto ao nosso Deus, como o pastor falou na quarta-feira. É um novo culto, é um novo momento, mas o motivo sempre o mesmo: louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. E o momento também da gente cultuar, trazendo nossos dízimos, trazendo as nossas ofertas à casa do Senhor, nos colocando nessa noite como oferta diante do Senhor. O convite é para que você adore ao Senhor, para que você cante ao Senhor. E se você veio preparado agora para o culto das 18, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, para que haja mantimentos na casa do nosso Deus. E traga a sua vida em adoração e em oferta ao Senhor Deus. Continue adorando a esse Deus. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer
nossa vida, ó Pai, no Teu altar. Seja, ó Pai, nossa oferta viva nessa noite. Esteja, ó Pai, abençoando a cada um, ó Pai, que nessa noite ofertou, que dizimou. Seja abençoando a todos que estão aqui, ó Pai, também com coração grato, contrito, se derramando no Teu altar, Pai. Obrigado mais uma vez, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, pelo privilégio de trazermos, ó Pai, diante de Ti nossas vidas, nossos dízimos e as nossas ofertas, para o crescimento do Teu reino, para o crescimento da Tua obra aqui na terra, que nós entregamos dízimos, ofertas e o nosso coração em serviço. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar adorando o Senhor? Hino de número 14, louvor e exaltação. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. A igreja pode se assentar. Aleluias. Presbítero Márcio, vem orar conosco? Faz favor. Pai querido, muito obrigado, ó Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Ao Senhor toda a glória, ao Senhor toda a nossa adoração, ao Senhor a nossa gratidão. Muito obrigado, ó Deus, porque nós temos mais esse tempo de adoração ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa nesta noite. Muito obrigado, Senhor, ó Deus, porque nós podemos estar aqui. Tantos, ó Deus, que tantas vezes queriam tentando, lutando para estar e não podem. Também temos tantos, ó Deus, que podem estar e optar em não estar, mas que o Senhor, ó Deus, é soberano, nós conhecemos e sabemos disso. E muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aceita a nossa adoração, muito obrigado por esse tempo que adoramos o Senhor com os cânticos, ó Deus, fala conosco o que nós precisamos, que o Senhor tem para nós nessa noite, e que possamos realmente, ó Deus, estar com os nossos corações sensíveis à tua voz, aprender do Senhor, e que esse aprendizado, Pai, não sirva simplesmente para ouvirmos, mas que possamos colocar em prática para a glória do teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, através da tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, a cada dia mais servir ao Senhor como agrade ao Senhor. É o que nós te pedimos. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Aleluias. Eu quero convidar aqui à frente o PC e a Marli. Vem cá, Marli. Vem cá, PC.
PC e a Marli hoje estão completando 39 anos de casados. O que eu tenho de vida, quase. Pouco mais. Foi dia 2? Bênção. E nós vamos orar por eles. O PC veio aqui no meu ouvido e falou assim: pastor, ore por nós. 39 anos de casado. Encontrei uma mulher que eu quero mais 39. Aleluias. Então a gente vai orar por esse milagre. Deus já completou o milagre até dia 2. 39 já foi um milagre. Bênção de Deus, poder manter vocês, abençoar vocês, unir vocês ao longo de 39 anos. E eu digo milagre sim, porque hoje é difícil ver isso. E que Deus dê mais muitos e muitos anos. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus pelo Paulo e pela Marli. Obrigado pelos 39 anos que eles completaram. Obrigado a Deus porque festejaram, se alegraram, mas, Senhor, acima de tudo, reconheceram, Deus, que o Senhor sempre esteve presente. O Senhor sempre cuidou, guardou, guiou, Senhor. O Senhor guardou os dois, guardou os filhos e tem guardado os netos. Bendito seja o teu santo nome. E sim, Pai, que continue cumprindo sobre a vida dos dois, que eles venham ver, Senhor, a bênção do Senhor até 1000 gerações sobre os seus filhos e filhos dos seus filhos, Pai. Pai querido, mantenha-os, abençoe-os, ó Deus. Pai, que o amor verdadeiro do Senhor seja compartilhado e derramado sobre eles. Que a cumplicidade, Senhor, que o carinho, Senhor, que o cuidado mútuo venha fazê-los se achegar mais um perto do outro. E os dois juntos chegarem pertinho do Senhor, Pai. Abençoe esses dois filhos queridos e amados do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, queridos. Salmo 103. Hoje nós não teremos o cultinho infantil, tá bom? Por enquanto, eu avisei o pessoal do Conexão Kids que nós não vamos pôr, estamos adaptando esse culto e está tudo sendo uma adaptação, a música, a mensagem. Então, dentro dessa adaptação, nós não teremos, e aí a gente vai sentindo para onde Deus vai nos conduzir, tá? Salmo de número 103, eu convido você a ficar em pé para nós lermos juntos. Livro dos Salmos, 103. Corre os teus olhos lá para baixo, e nós vamos ler a partir do versículo 13. Você encontrou e eu não encontrei? Espera aí que eu chego. Vamos lá? Versículo 13 e versículo 14. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Vocês. Senhor, Tu és um Deus maravilhoso. Um Pai amoroso, que nos conhece profundamente. Fale aos nossos corações, Senhor. Ministre a nossa vida. Não aquilo que a gente quer ouvir hoje, Senhor, mas fale aquilo que o Senhor separou. E isso será especial para mim e para os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Irmãos, o salmista Davi, quando vem escrevendo esse texto, ele começa escrevendo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Ele começa colocando aí em exaltação a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Um Deus que faz muito além do que merecemos. E um Deus que não pode ser esquecido. A obra divina de Deus sobre nós, ela não pode ser esquecida. E aí o salmista vai chamar essa atenção, que a gente precisa louvar, adorar a Deus por tudo quanto Deus tem feito, e nós não podemos esquecer de toda a bondade. Mas a partir do versículo 13, o salmista vai agora entoar um cântico maravilhoso,
E ele vai destacar uma das doutrinas preciosas da Bíblia: a revelação de Deus como Pai, a revelação de Deus, o soberano, o todo-poderoso, e que agora se revela a mim e a você como um Pai amoroso. Esses dias na escola bíblica dominical eu falava com a minha sala é só de homens, e eu quero convidar você que não participa da sala a vir, tá bom? É só de homens a sala. E a gente falava sobre isso, que Deus comunica conosco e compartilha com todo ser humano do sexo masculino a capacidade de ser pai. Deus não aprende conosco a ser pai, Deus nos ensina como é ser pai. E aí, queridos, o salmista vem agora levantar esse assunto dentro de um salmo de louvor e de adoração. O salmista vem levantar o assunto de que Deus é o nosso Pai, de que Deus, Ele é um Pai amoroso, maravilhoso, e que sim, Ele é exemplo para nós. Hoje é dia dos pais. Hoje nós estamos comemorando um dia muito precioso. Aqueles que ainda têm pai, está aí feliz e contente. Aqueles que Papai do Céu já levou seu pai para as mansões celestiais. Está aquela saudade gostosa, lembranças boas. Mas a gente tem perdido o foco, o exemplo de como é ser pai. E aí hoje à noite eu quero trazer para você esse foco de novo. Mas não é só para você aprender a ser pai. Eu quero trazer de novo a visão de um Deus que se revela como pai para mim e para você. E quando eu e você perdemos a ideia de que é um pai, eu não sei viver como pai, outra, eu não sei responder a meu pai, porque eu não sei o que é ser pai. Outro, como mãe, eu não sei agora ajudar o pai dentro de casa, e eu não consigo, porque perdemos a visão de que é ser pai. O texto é maravilhoso. O texto diz: um pai que sente a nossa dor. A ideia do texto é compaixão visceral. Como o pai que se compadece dos teus filhos. O termo aqui no hebraico é nas vísceras, é profundo, é no interior, não é de boca para fora, não é algo que você fala para qualquer um, eu te amo, não é algo que você fala para aí aos ventos, não, é algo visceral, é algo que se une ao interior do mais profundo. Um pai que se compadece dos teus filhos. Deus não se mantém distante, Ele se envolve. Compadecer é se envolver com a dor alheia. Compadecer é se envolver com a necessidade alheia. Compadecer é se envolver com os sonhos e projetos dos teus filhos. Compadecer é estar tão perto, tão perto, tão perto, a ponto de ser presente. Um texto bíblico e maravilhoso, a qual eu vou encontrar em Lucas 15. Vem um menino que desperdiçou tudo, o filho mais novo desperdiçou 50% dos bens do pai. E agora ele retorna de que jeito? Ele granjeou mais riqueza? Não. Ele trouxe 50% de volta? Não. 10% não. Ele perdeu tudo que tinha. Não perdeu só a riqueza do pai, perdeu a dignidade. Ele veio fedendo a porcos. Você fala para mim, pastor, a Bíblia não diz isso. Eu sei que a Bíblia não diz isso. Mas não tem como isso não ter acontecido. A Bíblia diz que ele teve vontade. Ele passa fome, ele passa necessidade e agora ele vai trabalhar. E o único trabalho que dá para ele é cuidar de porcos. A fome era tão intensa, a necessidade era tão intensa que agora ele tem vontade de comer a comida dos porcos. Para você chegar a comer, a querer comer aquela comida, para você olhar com olhos para aquela comida e querer jogar na boca, com toda certeza limpinho você não está. Cheiroso você não está. O texto vai falar que ele chega desse jeito. O pai se compadece dele. Ele chega tendo errado muito com o pai. Ele chega tendo desobedecido o pai.
Ele chega, ele tendo ido muito longe da presença do Pai. Ele chega fedendo a pecado, a destruição. E o Pai sai correndo ao seu encontro, o abraça e o beija. E o coloca no lugar de filho de novo. Isso é compadecer. Queridos, a gente perdeu um pouco isso. Essa ideia de um Deus misericordioso. Essa ideia de que Deus olha para mim, destruído nos meus pecados, um Deus que olha para mim, afundado na minha iniquidade, e Ele se compadece de mim, e Ele vem até a minha pequenez, Ele baixa até a minha sujidade, e Ele me arranca daquele lamaçal de pecado, de sujeira, Ele me abraça e me chama de filho. Um Deus que não desiste de mim e de você. Um Deus que foi capaz de moer seu filho na cruz para perdoar os nossos pecados. Um Deus que agora vai inspirar as suas sagradas escrituras para dizer que todos os pecados são perdoados na cruz do Calvário. E nós esquecemos dessa misericórdia. Nós esquecemos desse Deus tão amoroso, que é capaz de me amar mesmo eu tendo pecados. Aleluias. O texto também me diz, Ele é um pai que se compadece de mim. Ele é um pai, aliás, isso, compadece dos seus filhos, mas é um pai também que conhece a estrutura. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe do que nós fomos formados. A ideia aí de conhecer a estrutura no hebraico para o salmista era, ele sabe nos detalhes de como foi construído. É um engenheiro que pega a obra, e se você perguntar para o engenheiro, ele conhece a base. Ele sabe o ferro que foi usado. Ele sabe quanto de cimento foi colocado na sapata. Ele sabe quantas sapatas tem ali. Ele conhece tudo daquela estrutura. E o texto vai dizer para mim e para você, nosso Pai, Ele não só compadece de mim, como Ele sabe e Ele conhece na profundidade e nos detalhes do jeito que eu fui formado. Salmo 139, vai estar escrito assim, olha, os teus olhos me viram, versículo 13, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Os olhos de Deus acompanhou você no ventre da tua mãe, quando ainda você era substância sem forma. Deus acompanha a gestação da sua mãe. Deus acompanha o seu desenvolvimento, enquanto você ainda não tinha forma humana. Parecia mais um gerenim da lagoa. Cabeçudo e um rabinho. Agora vai tomando forma. Vão crescer os braços, as pernas. A cabeça agora começa a aparecer as orelhas, o nariz, a boca. A boca ainda não abre, daqui uns dias a boca começa a abrir. As mãos agora começam a ter dedinhos. E Deus vai sabendo na profundidade. Quando o salmista do Salmo 139 diz que ele me viu a substância informe, o salmista falando, eu não consigo me esconder de Deus. Eu não consigo, porque antes de eu falar, Ele já conhece a minha fala, as palavras que estão na minha língua. Ele já lê meu pensamento. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu vou mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar, tua mão e tua destra me susterá. Não tem como fugir dos olhos de Deus, não tem como esconder dos olhos de Deus. Então Deus sabe qual é a nossa estrutura. Deus nos surpreende. Deus não surpreende. Deus não se surpreende com os teus pecados. Deus não se surpreende. Aquele dia que você falou besteira, quando você estava nervoso, Deus não ficou surpreendido. Às vezes eu fico surpreso lá em casa. Meus meninos falam umas coisas, eu falo, meu Deus, isso não é coisa de crente não. Aí eu vou chamar, vem cá fulano, vem cá Beltrano.
Ciclana, vem cá, vamos prosear aqui. Isso não é coisa de Deus, não. O que vocês estão falando? Papai não ensinou isso. Eu tenho uma frase que eles vão lembrar muito. Você nunca viu seu pai e sua mãe fazendo isso. Eu ouvia muito isso da minha mãe. Como é bom repetir essas coisas. Mas Deus não surpreende. Os nossos erros não causam surpresa em Deus. Os nossos erros não causam espanto em Deus. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Sabe de todos os pontos fracos. E mesmo assim, Ele não desiste de você. Aleluias. Isso é tremendo. Se eu passar perto de alguém e não cumprimentar, o pastor não me cumprimentou, será que tem um problema? Aí a segunda vez passei e não cumprimentei, acho que tem problema. Passei a terceira vez, não, agora tem problema mesmo. Agora eu já tenho problema com o pastor. O dia que ele falar que vai me visitar, eu falo, aqui em casa não, pastor. Mas Deus não. Deus não fica surpreso, assustado, apavorado. A gente não pega Ele de surpresa. E mesmo assim, Ele não desiste de nós. Um pai que se lembra da nossa fragilidade. Ele não só conhece a nossa estrutura, como Ele sabe. E Ele se lembra de quão frágil nós somos. O texto vai dizer assim, olha, Ele sabe que somos pó. Ele sabe, Ele lembra da nossa origem. Gênesis 2:27 fala que Deus vai nos formar do pó da terra. A nossa limitação é ser pó. Somos como erva daninha. Que um simples vento, uma brisa, bate nela e ela seca. O que nós temos a oferecer a Deus, queridos? Olhando para esse salmo, o que a gente pode oferecer ao Todo-Poderoso? Aquele que é dono dos céus e da terra, aquele que é dono de todas as coisas, o que eu posso oferecer? Eu sou um pecador por natureza, e pecarei até o último dia, e João fala que se eu disser que eu não tenho pecado, eu já me faço mentiroso, sou pecador. Além de ser pecador, a minha estrutura vai às vezes pender para o pecado. A minha estrutura às vezes estou numa vida de santidade, estou numa vida com Deus, estou caminhando com Deus, mas às vezes eu vacilo. Vacilo por medo, vacilo por ficar nervoso, vacilo por tanta coisa. Sou frágil, sou debilitado, sou limitado. O que Deus quer comigo? Mas a Bíblia fala que Ele é o nosso Pai. Mesmo assim, Ele te chama de filho. Mesmo assim Ele te ampara. Mesmo assim Ele te sustenta. Mesmo assim Ele está com você todos os dias. Ainda que o teu pecado faça você ficar distante de Deus, Deus nunca fica distante de você. E preciso te explicar isso. A Bíblia fala, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele estará comigo e com você todos os dias. Mas a mesma Bíblia fala que os meus pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Cria um abismo entre eu e Deus. Mas como um pecado vai criar um abismo se Deus prometeu que está comigo? Deus é fiel e Ele estará comigo todos os dias. Esse abismo eu não consigo mais ouvir Deus. Eu não consigo mais ver Deus, eu não consigo mais sentir Deus. O pecado causa isso em mim, mas Deus continua ali pertinho de mim. Que se Deus não estivesse pertinho de você, há muito tempo você já tinha sido consumido. Mas Deus te ama do mesmo jeito. Queridos, um pai que age para nos sustentar e restaurar. Deus não apenas sabe da nossa fraqueza, Ele age a partir desse conhecimento. Ele não só sabe que somos frágeis, Ele age a partir desse conhecimento. Ele não sabe somente que eu não tenho nada, eu não posso nada, mas Ele age a partir desse conhecimento.
Ele não é apático, Ele não está ali de braços cruzados, Ele não está ali esperando que você faça algo de bom para merecer, Ele não está ali esperando que você seja bonzinho, boazinha, cheirosinha. Mas Ele vem com o sangue dEle, que nos limpa e nos purifica. Ele vem com o Espírito Santo dele, que a Bíblia fala que ele vai nos convencer dos nossos delitos e pecados. O Espírito Santo que mora dentro de nós, agora vai virar e falar: Miqueias, o que você está fazendo? Joãozinho, o que você fez? Mariazinha, o que você está pensando? E agora o Espírito Santo vai nos convencendo que eu sou pecador, que eu pequei contra a santidade de Deus, e isso me joga aos pés de Deus. E agora Ele me alcança, Ele me perdoa, Ele me levanta, Ele me abraça, Ele me chama de filho e me coloca de novo no lugar de filho, para sentar à mesa com o Pai, para ser provido pelo Pai, para ser sustentado pelo Pai, para ser abençoado pelo Pai. Aleluias! Um Deus que não desiste de nós. Por que a gente esquece disso? Por que a gente esquece do perdão de Deus, do cuidado de Deus, sustento de Deus? Por que a gente esquece de Deus tão maravilhoso? Porque os nossos pecados nos envergonham. Porque a gente lida assim com outro ser humano. Eu falo assim para os meus filhos: olha, não faça isso, eles fizeram. Não faça isso, eles fizeram. Não faça isso, e eles fizeram. Pronto, agora a minha caminhada com os filhos já está começando a ficar com problema. Porque eu falo com a Larissa: Larissa, eu não gostei disso, a Larissa fez de novo. A Larissa, não vou fazer, e ela fez de novo. Não vou fazer, e ela fez de novo. E a Larissa falou assim: ai, não vou mais pedir desculpa, não. O pastor erra com a Larissa, eu vou lá e dou uma flor. Erro de novo, eu dou um chocolate. Erro de novo, dou um presente. Erro de novo, falo: e agora eu estou com vergonha. A Larissa fala: agora já nem quero falar mais com ele. E eu falo também: não quero falar com ela. Ela fala: ele não tem jeito. E eu falo: e eu estou com vergonha. Pronto, começa a romper os relacionamentos. E a gente pega isso, queridos, e a gente joga para Deus. Como se o nosso relacionamento com Deus fosse assim também, melindroso. Como se o nosso relacionamento com Deus fosse: olha, se eu fizer algo bom, Deus me ama. E se eu fizer algo melhor, Deus me ama um pouquinho mais. E se eu fizer algo ruim, Deus já vai olhar torto para mim. Se eu fizer de novo 3, 4 vezes, agora Deus acabou de deixar de me amar. E a Bíblia vai me dizer algo precioso. Não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Mas também não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Deus te ama desesperadamente. Deus te ama profundamente. Deus te ama incondicionalmente. A ponta do sangue dele, purificar todos os teus pecados. Escreveu o teu nome no livro da vida. E um dia ir acertando as tuas e as minhas arestas, até que um dia ele venha buscar a igreja dele, purificada pelo sangue do Cordeiro. Aleluias! É esse Deus, que Deus vai se revelar a mim e a você, como um pai amoroso. Como um pai que não desiste dos teus filhos. Como o pai, quando o filho erra, ele vai estar lá pertinho, ele abraça e ele aconchega e fala: ó, vamos de novo? Até que ele vai nos acertando e a gente começa a ser parecido com Cristo Jesus. Todas as vezes que você pecar, você tem um advogado maravilhoso junto a Deus Pai. E esse vai interceder por você. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. O Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que não precisa de absolutamente nada. Aquele que traz à existência tudo daquilo que nada existia. Aquilo que faz algo existir sem matéria-prima. Esse Todo-Poderoso vira para mim, para você e fala assim: você é meu filho e eu quero ser seu pai.
Quero convidar você a fechar seus olhos. Nós vamos orar juntos. E a mensagem de hoje é um convite para o teu coração. A mensagem de hoje é para falar para você: todos os teus pecados nunca pegaram Deus de surpresa e nunca vai pegar. Ele conhece a tua estrutura. E ao mesmo tempo Ele se move ao seu encontro. A misericórdia dEle é maravilhosa a ponto de não podermos entender. O perdão dEle é profundo a ponto de não conseguirmos compreender. Então você pode todas as vezes confessar diante do Senhor. Porque seu Pai amoroso vai te abraçar mais uma vez e vai cuidar de você. Aleluias por isso. Vamos orar juntos, Senhor. Hoje é dia dos pais. Pai querido, muitos de nós aqui, Senhor, tivemos a alegria de almoçar com o Pai. Mas, Senhor, ninguém é como o Senhor. Ninguém é médico como o Senhor. Ninguém é construtor como o Senhor. Ninguém é Deus como o Senhor, mas também ninguém é pai como Ti. Um pai que ama profundamente seus filhos. Um pai que sabe que mesmo que seu filho vai errar, Ele está pronto para fortalecer, para santificar e para colocar de pé. Senhor, traga essa revelação de Pai novamente para nós. Traz, Senhor, a revelação, Senhor, de um Deus santo, de um Deus puro, de um Deus perfeito, poderoso, mas que se achega a nós como um Pai amoroso. Que se achega a nós como um provedor fiel. Que se achega a nós como um protetor, Senhor. Que está sempre junto de nós. Permita nosso coração, Senhor, ser tocado pelo Teu Santo Espírito. Permita, Senhor, que a nossa alma e a nossa mente, Senhor, compreendam um pouco mais deste Pai amoroso que nós temos. E que venhamos desfrutar, Senhor, da Tua companhia. Desfrutar, Senhor, da Tua paternidade e aprender com ela todos os dias. Pai querido, abençoe os pais aqui presentes. Abençoe, Senhor, os futuros pais. Pai querido, nos ensina a ser pai como o Senhor. Aquele pai que não desiste, aquele pai que não surpreende, mas aquele pai que abençoa, aquele pai que cuida. Que a bondade do Senhor nos alcance mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus. Queridos, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que o amor de Deus o Pai, o poder do Espírito Santo, repouse sobre a tua vida. Te abençoe todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você sair, nós vamos terminar com amém tríplice. Saudade desse amém. E depois de adorarmos a Deus com amém tríplice, aí sim você pode cumprimentar teu irmão, tua irmã. Se você quiser ir para casa, você pode ir, você cultuou a Deus. Mas o meu convite é, fica esse mês os 2 cultos, se você puder. E vai ser precioso. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Ah